Hoje teremos um especial muito legal. Um especial sobre o Edgar Allan Poe. Conhecem? Pessoal, hoje eu vou fazer um especial que eu estava muito ansioso para poder montar para vocês aqui no Lervicia. Especial sobre o Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe é um dos meus autores favoritos e um dos grandes autores que influenciaram a literatura do horror e da história de detetive. E eu gosto muito dele, eu já li vários contos dele, eu considero ele um autor fenomenal, um autor surpreendente e um autor essencial para qualquer amante da literatura de terror. E por isso hoje esse vídeo vai ser dedicado somente a esse autor magnífico. Antes de tudo, eu tenho que falar para vocês que esse vídeo vai ser feito em duas partes. A primeira parte vocês vão ver aqui no canal Lervicia, que vai ser feito por mim, claro, né? E nessa primeira parte, então, eu vou contar algumas curiosidades sobre a vida do Edgar Allan Poe e vou falar sobre vários fatos interessantes que ocorreram na vida dele e que fizeram com que ele fosse esse autor que nós conhecemos hoje. E a segunda parte vai ser feita, então, lá no canal da minha amiga, a Neide Silva, do canal Rubricando Livros. A Neide, então, vai fazer uma segunda parte falando sobre alguns contos do Poe, alguns filmes e alguns autores que foram influenciados direta ou indiretamente pelo Poe. E esse é mais um vídeo então do nosso projeto Booktubers do Terror. Quem não sabe o que é os Booktubers do Terror, é o seguinte: os Booktubers do Terror é um grupo criado lá no Facebook que abrange então 4 youtubers que falam sobre livros e que tem um enfoque maior na literatura do horror. E esse grupo é formado então pelo Lucas Dallas, do canal Fusão Literária, pela Neide Silva, do canal Rubricando Livros, pelo Everaldo Rodrigues, do canal Estante Etérea, e por mim, o Rubens, aqui do canal Lervicia. E nós quatro nos comprometemos então a fazer vídeos em conjunto falando sobre a literatura do terror e, vez ou outra, fazer algum hangout, chamado de Hangout do Terror, para poder discutirmos vários assuntos voltados para o terror, seja no cinema, na TV, na literatura e em qualquer canto da mídia. Então, hoje nós vamos falar sobre Edgar Allan Poe. Então, bora lá, pessoal, começar isso aqui? Antes de tudo, eu quero mostrar para vocês alguns livros que eu tenho do Edgar Allan Poe. São poucos, mas os que eu tenho aqui, creio eu que abrange a obra mais importante desse autor magnífico. Eu tenho aqui, então, Contos de Imaginação e Mistério, que é uma coletânea com mais de 500 páginas, grandona, de luxo, capa dura, com o jacket, ilustrações góticas, tudo mais mesmo, que tem então as suas histórias mais marcantes, macabras e de sucesso durante toda a sua carreira. Então aqui a gente vai ter o Gato Preto, aqui a gente vai ter a Máscara da Morte Rubra, vai ter a Queda da Casa de Usher e várias coisas. Infelizmente não tem o Corvo. E eu vou ter também esse daqui, Aventuras de Arthur Gordon Pym. Detestei essa Aventuras no título, gente. E esse livro aqui, para quem não sabe, é o único romance ou novela que o Edgar Allan Poe escreveu. Porque, para quem não sabe, ele trabalhava muito com contos curtos e poemas. E esse aqui, então, é o único conto longo, ou novela, ou romance que o Edgar Allan Poe escreveu. E é uma narrativa que chamou muita atenção por revolucionar as histórias de alto mar, oceano, esse tipo de coisa. E foi grande inspiração para o Herman Melville escrever Moby Dick. Então, pessoal, esses são os livros que eu tenho do Poe. Pode parecer pouquinha coisa, são só 2 volumes, mas esse volume aqui engloba grande parte da sua obra. Então, pode-se dizer que eu já li muita coisa do Poe. Então, apresentando tudo que eu já li do Poe, agora vamos começar com as nossas curiosidades. Eu vou falar então várias coisas interessantes que ocorreram na vida do Edgar Allan Poe e que fizeram com que ele se tornasse esse autor que é hoje em dia. E o mais interessante, pessoal, é que vocês vão ver que ele ficou do jeito que ele é na literatura dele justamente pela influência direta das coisas que aconteceram na vida dele. Então vamos lá. Primeira curiosidade. Edgar Allan Poe era filho de uma atriz. O nome dela era Elizabeth Poe e ela era muito jovem. Na época, se eu não me engano, quando ela teve o Poe, ela tinha 20 anos, 21 anos por aí. E ela era uma atriz de teatros muito famosa, muito reconhecida e muito bonita. Tanto é que os críticos babavam ovo nela, falavam que ela era linda demais. Um próprio crítico falou assim que ela era a mulher mais bonita que ele já teve a oportunidade de ver em vida. E ela era muito famosa
famosa por representar papéis que demonstravam, que remetiam à morte. Por exemplo, ela já interpretou bastante a Ofélia, já interpretou muito a Julieta e vários outros papéis que no final da peça ela morria. Naquela época, ser atriz não era muito bem visto pela sociedade, mesmo o pessoal gostando bastante de ver peças e teatros, mas atrizes eram tidas como um passo acima da prostituição, ou seja, se você era uma atriz, você era quase uma prostituta. Então, o Paul, ele conviveu os seus primeiros 2, 3 anos de vida com essa mãe, que era para ele, às vistas dele, um anjo, porque ela era muito bonita, e ela morria e ressuscitava sempre nos palcos dos teatros, e isso intrigava muito o pequeno Paul, e isso pode ter ficado no subconsciente dele pelo resto da vida dele. Segunda curiosidade, Eliza Paul adquiriu a doença de tuberculose, e vocês vão ver que essa doença é muito recorrente na vida de Paul. A tuberculose então foi consumindo ela aos pouquinhos, até o momento que ela não conseguiu mais trabalhar e não pôde mais atuar nos palcos, e ela teve que deixar seu trabalho e começou então a passar fome junto com seu filho Edgar Allan Poe. Mas as ladies e as damas daquela época eram muito benevolentes, então elas começaram a ajudar a jovem Eliza, porque ela era muito bonita e ela era muito querida por todos, mesmo sendo uma atriz. Virou até que uma moda ajudar a Eliza naquela época. Então todo mundo, o pessoal que era mais bem financeiramente, fazia cestas gigantes, enchiam com vários mantimentos, frutas, verduras, esse tipo de coisa, e levavam então para Eliza, para ela conseguir manter ela e o filho dela bem alimentados. Até que um dia a fatalidade chegou e Eliza não conseguiu mais lutar contra a tuberculose e ela morreu, deixando o pequeno Paul de apenas 3 aninhos de idade órfão. Lembrando que há pouco tempo atrás o pai do Edgar Allan Poe abandonou os dois e falou que não era para ele ser pai e sumiu no mundo e nunca mais foi visto. Então, uma das damas que ajudava financeiramente a Eliza e o Paul resolveu adotar o Paul. E essa mulher era a Frances Allan. Viu da onde saiu o sobrenome Allan? A Frances Allan ficou muito apegada ao Paul e ela considerava ele como um filho de sangue mesmo, um filho de verdade. E ela era pegadíssima a ele, ela era muito apaixonada por ele, ela tratava ele como um grande filho, e isso fez com que os dois se aproximassem demais. Tanto que o Edgar Allan Poe passou a chamar a Frances de mãe. Mas, ao contrário da Frances, o padrasto do Paul, o John Allan, ele não era nem um pouco chegado no Paul. Ele não gostava do menino, ele vivia implicando com o menino e ele nunca permitiu que o Edgar Allan Poe utilizasse seu nome Allan em vida. Então, por isso que se você for pegar livros antigos do Edgar Allan Poe, você vai ver que ele assina como Edgar A. Poe. Passados-se alguns anos, a Frances Allan também adquire a doença de tuberculose e ela também morre após alguns anos de luta contra essa doença. E isso devasta totalmente o Paul. Ele fica totalmente chocado, ele fica triste, e eis que vem uma de suas primeiras tentativas de suicídio, porque logo após isso, o padrasto dele, John Allan, deserda totalmente ele, coloca ele para fora de casa, expulsa ele para as ruas e não deixa nenhum tostão para ele viver. Então, o Paul entra numa depressão muito profunda e não sabe mais o que fazer, até que então ele é chamado para morar com a sua tia Clem e a sua prima, Virginia Clem. E eis aí que vem um dos momentos, digamos que mais felizes da vida de Paul, porque ele então vai montar sua pequena família ali, com sua tia, a tia Clem, e a sua prima, Virginia Clem. Eles vão morar em uma pequena casinha, apertadinha, humilde e simples, mas que é, digamos que, o centro do lar dele, porque é ali que ele se sente que o coração dele tá, é ali que ele se sente bem, é ali que ele encontra o seu verdadeiro amor, a paixão pela prima Virginia Clem, que na época em que se casaram tinha apenas 13 anos, enquanto o Paul tinha 27. E foi nessa época que o Edgar Allan Poe resolveu começar a trabalhar como escritor. Naquele momento ele escrevia apenas poesias, e ele foi um dos primeiros escritores que resolveu utilizar o seu dom da escrita para viver. Ou seja, ele resolveu fazer com que o dom da escrita e o título de escritor fosse uma profissão. Até então, ninguém fazia isso. Geralmente o pessoal que era escritor eram pessoas ricas, pessoas de famílias nobres, e eles escreviam suas histórias, suas novelas, suas poesias, o que fossem, e pagavam para que uma pessoa publicasse sua obra, imprimisse, encadernasse e distribuísse então para amigos, para a família, esse tipo de coisa. E nessa mesma época começou a surgir um mercado editorial. Então começaram a surgir as
as revistas e os jornais começaram a abrir espaço então para poesias e para contos. E o primeiro conto que o Edgar Allan Poe escreveu foi Berenice, em 1935. E nessa época ele estava, digamos que no seu melhor ápice na vida pessoal, porque a Virginia era o amor da vida dele, eles eram muito apaixonados e estavam muito próximos. Mas mesmo assim, Poe escrevia contos mais sombrios. Vocês podem ver mesmo o conto Berenice. O conto Berenice, embora ele seja quase uma declaração de amor, porque vocês podem ver, o conto ele é bem próximo da realidade do Poe. Ele declara todo o seu amor por sua prima, a vitalidade dela, a beleza dela e tudo mais. Mas o final do conto é sinistro demais, pessoal. Passou-se algum tempo e, mais uma vez, a tuberculose e a morte rondou a vida de Poe. Virginia Clennon, a esposa de Poe, descobriu que estava com tuberculose. E como vocês devem ter ouvido falando nos outros fatos, né, tuberculose era quase que um atestado de morte. Se você pegava essa doença, era certo que você ia morrer. E isso foi devastador para o Poe. Ele não sabia mais o que fazer, ele entrou numa depressão profunda, e isso se refletiu muito nas histórias que ele escreveu. E foi nessa época, quando ele descobriu que a Virginia estava com tuberculose, que ele escreveu o seu conto / poesia Annabel Lee. A doença da Virginia era muito forte. A maioria das pessoas que naquela época adquiria tuberculose era, digamos que, mais rápidas para morrer, porque elas adquiriam essa doença, a doença pegava elas de uma vez e elas morriam rapidamente. Mas a Virginia, por ser muito jovem, ela lutou bravamente contra essa doença. Então tinha dias que ela piorava drasticamente, ela tossia muito, saía sangue das tosses dela, ela perdia o ar, ela ficava pálida, era aquela coisa terrível, parecia que ela ia morrer. E tinha vezes que ela ficava totalmente boa, não tinha tosses nenhuma, não tinha dores, não tinha nada, era como se ela tivesse sido curada. E isso afetou demais o Poe. Tanto é que o Poe falou assim, que nas próprias palavras dele, que era como ver a sua esposa morrer e reviver todos os dias. E isso afetou demais Poe. E ele então começa na sua fase mais ruim, digamos assim, porque ele começa com a bebedeira. Ele já tinha uma predisposição à bebedeira já na época da faculdade, que ele abandonou. Ele já bebia muito, ele era alcoólatra, ele entrava em dívidas de jogo, esse tipo de coisa. Mas esse fato da esposa dele então estar morrendo fez com que ele retomasse esse velho mau hábito. E nessa época de bebedeira, o Poe ele publicava muitas de suas poesias e seus contos em um jornal, onde ele era o editor-chefe. E nessa época ele conheceu uma pessoa que ajudou ele a sair dessa época de bebedeira, a poeta Frances Osgood, que era muito famosa e muito respeitada pela crítica. As poesias dela sempre tinham reconhecimento do público que as lia. Ela conseguia vender qualquer tipo de jornal quando tinha uma poesia dela escrita ali. As revistas que tinham algum trabalho da Osgood publicado saíam rapidamente, ou seja, a Osgood era modinha naquela época. E o Poe então gostava muito do estilo que a Osgood fazia, mesmo sendo um estilo totalmente ao contrário da dele. A Osgood era muito romântica, muito ligada à beleza do mundo, à beleza do amor, esse tipo de coisa. E o Poe, vocês sabem como que ele era, né, gente? E o Poe gostava demais da forma como que a Osgood escrevia. Então, ele começou a publicar suas poesias lado a lado com as poesias da Osgood. Na mesma página, colocava a poesia da Frances Osgood de um lado e a poesia que o Poe escrevia do outro. E as duas ficavam então lado a lado. E aos leitores, quando liam aquilo, pareciam então cartas de amor endereçadas uns aos outros. E tinha até alguns boatos de que a Frances Osgood era apaixonada pelo Poe. Tanto é que quando o Poe ia fazer então suas declamações e suas leituras em público, a Osgood fazia questão de sentar mais próxima possível dele e ficava lá admirando ele e suspirando a cada frase que ele falava, entoava e a cada olhar que ele lançava para ela. Então eles eram meio que aquele amor platônico. Detalhe, povão, a Osgood era casada, mas o casamento dela parece que era muito infeliz. Enquanto isso, a Virginia ficava dentro de casa muito doente, muito mal. Tinha aquele ciúminho, né, porque ela pegava os jornais, pegava as revistas e via então aqueles poemas ali, um ao lado do outro. Ela percebia claramente a paquera que rolava entre os dois ali, em forma de poesia. Mas ela aprovava isso porque a Frances Osgood era uma boa influência para o Poe, tanto academicamente, porque o Poe passou a escrever coisas excelentes nessa época,
tanto quanto na vida pessoal, porque nessa época o Paul deixou totalmente de beber. Ele meio que esqueceu a tristeza que ele estava passando com a doença do amor da filha dele, a Virginia, e começou então a se dedicar ao seu trabalho e a tentar impressionar a Frances Osgood, que ele considerava uma escritora de primeira e uma pessoa interessantíssima. Então a Virginia meio que deixava a amizade deles, porque isso fazia muito bem pro Paul. Mas acontece um grande escândalo. Frances Osgood aparece grávida. E as más línguas afirmam em dizer que o bebezinho que ela está esperando é filho de Edgar Allan Poe. Então a coisa adquire proporções enormes, porque naquela época a imagem era tudo. Todo mundo tinha que manter uma imagem impecável perante a sociedade. A Virginia ficou revoltada com aquilo, os leitores do Poe ficaram horrorizados com aquilo, os fãs da Frances Osgood ficaram chocadas com tudo aquilo, e foi um circo tremendo. Mas eis que acontece uma tragédia ainda maior. A Frances Osgood perde seu bebezinho, que até então era uma filha. E ela nunca revela pra ninguém de quem era esse bebê, se era mesmo filho do Poe ou filho do seu marido. E após isso, então, Edgar Allan Poe e Frances Osgood têm que se afastar. E mais uma vez, Edgar Allan Poe perde uma das mulheres da vida dele. E após algum tempo, acontece uma outra grande tragédia na vida de Edgar Allan Poe. A sua esposa querida e amada morre. Virginia Clemm, com apenas 24 anos de idade, e após 5 anos lutando contra a tuberculose, falece e Poe perde o rumo de sua vida. E isso arrasa totalmente o Poe, e mais uma vez ele tenta o suicídio. Após esse momento, ele meio que entra num colapso mental, e as pessoas não sabem mais o que fazer com ele. Ele está bebendo extremamente, ele está fumando muito, está começando a fazer uso de drogas, e ele está totalmente no mau caminho. Até que um amigo dele chega pra ele e fala: você precisa encontrar uma mulher que dê rumo à sua vida. E é então que o Poe resolve encontrar essa mulher que vai dar rumo à vida dele. E ele sai à procura de alguma mulher que consiga colocar ele nos eixos novamente. E em uma dessas procuras, ele acaba conhecendo a poetisa Sarah Whitman. Sarah Whitman é uma poetisa e contista muito respeitada de sua época também. A crítica se deita aos pés dela, e o mais interessante dela é que ela é, digamos que, excêntrica. Ela tem um gosto muito parecido com o do Edgar Allan Poe, ou seja, ela gosta muito de temas relacionados à morte, a assombrações, ao gótico e ao sinistro. E o mais legal de tudo, pessoal, ela faz sessão espírita na casa dela. Ela consegue receber espíritos, ela consegue ver o futuro através das cartas, e ela tem a sensibilidade bem aguçada ao mundo dos mortos. E isso chama muita atenção do Poe. Vocês sabem por quê, né, gente? O Poe sempre gostou desse assunto. A obra quase completa do Poe é voltada para esse assunto. E ele vê na figura da Sarah Whitman uma mãe que ele perdeu diversas vezes, porque ela é 5 anos mais velha que ele, e ela aparenta ser bastante cuidadosa, fraternal, amigável e amorosa. E os dois começam a namorar após muita insistência do Poe. Mas acontece que a mãe da Sarah Whitman não gosta nem um pouquinho dessa ideia. Ela conhece a reputação ruim que o Edgar Allan Poe tem pela cidade. Ela sabe que ele não vai ser uma boa influência para a filha dela. Então ela faz o seguinte ultimato: Sarah, se você se casar com Edgar Allan Poe, eu vou deserdá-la totalmente da sua herança. E é aí que a Sarah fica sem chão, porque até o momento ela é mais uma escritora daquele estilo que tenta viver da sua escrita, mas como vocês sabem, naquela época isso era quase impossível. Então o dinheiro que ela ganha com seus contos e suas obras é quase que escasso, ou seja, o dinheiro que ela vive é o dinheiro da herança, e ela depende totalmente deste dinheiro. E outra coisa que desagrada demais a Sarah é o fato de o Poe não largar de jeito nenhum a bebida. Ele não para de beber, nem por todas as súplicas que ela faz a ele. Então, mais uma mulher se afasta de Poe. Sarah Whitman se retira totalmente da vida de Poe e fala que nunca mais vai se relacionar com ele. É, né, gente? Vocês estão vendo como que tá as coisas pro lado do Poe. E é aí que entramos, então, na fase mais obscura da vida do Edgar Allan Poe. Porque é nesse momento que vocês vão se deparar, então, com os últimos dias da vida desse grande escritor. Ele entra num túnel de depressão, ele entra em um caminho sem volta, rumo à morte. Ele começa a beber demais, ele começa a fazer uso de drogas muito poderosas e fortes,
ele começa a se arriscar cada vez mais e mais em bairros perigosos da cidade onde ele mora, e ele começa a viver em uma miséria tremenda. E o mais interessante da vida de Edgar Allan Poe, ou da morte, são os seus últimos momentos, os seus últimos dias. Após alguns dias desaparecido, sem ninguém conseguir encontrar ele, Poe é achado vagando pelas ruas de Baltimore, próximo a um bar, uma taberna que tinha lá. E o mais estranho, ele estava usando roupas que não eram dele, eram roupas de uma outra pessoa. E ele estava totalmente catafônico, não falava coisa com coisa, não tinha o olhar atento, ele ficava com o olhar fixo no horizonte. Ele estava muito estranho. Então ele é levado para o hospital e tudo mais. Ele fica 7 dias internado no hospital sem conseguir falar nenhuma palavra. Todo mundo pergunta para ele o que aconteceu, e ele não fala nada. Até que no seu último dia de vida, ele simplesmente vira para um dos doutores e fala: Senhor, por favor, ajude minha pobre alma. Após ele falar isso, ele simplesmente vira para o lado e falece. E até hoje não foi decidido, não foi divulgado, não é certo qual foi a razão, a causa da morte de Edgar Allan Poe. E esse é um grande mistério. E essas então são as curiosidades que eu tinha para vocês sobre o Edgar Allan Poe. Essas curiosidades são muito interessantes, remontam bastante então a vida dele, né? Essas curiosidades então eu retirei de 2 documentários que eu assisti sobre o Edgar Allan Poe. E eu vou então deixar o link de onde eu encontrei esses documentários aqui embaixo e mostrar mais. O primeiro documentário então se chama Edgar Allan Poe: Amor, Morte e Mulheres. E esse documentário é incrível, é fantástico. Ele tem toda uma dramatização ao fundo, mostrando então as mulheres da vida de Poe, os momentos dele durante a vida que o afetaram na escrita, esse tipo de coisa. É um documentário maravilhoso. Eu vou deixar então aqui embaixo, mostrar mais o link da onde eu consegui assistir esse documentário. Também tem um outro documentário que se chama Grandes Livros, Contos de Terror, que é um documentário que foi feito então mais voltado para a obra do Edgar Allan Poe e da influência da vida dele nessas obras. Esse documentário tem aqui no YouTube, ele é dublado, ele é parcialmente dublado, parcialmente legendado. E ele também tem dramatizações acontecendo ao fundo, e é muito legal esse documentário. Pessoal, vou deixar aqui embaixo também mostrar mais para vocês conferirem. E uma terceira indicação que eu tenho para fazer para vocês é de uma peça de teatro especial para a TV chamado Uma Noite com Edgar Allan Poe. Essa peça de teatro especial de TV foi magistralmente interpretada pelo nosso grande ator da literatura do horror, Vincent Price. E o Vincent Price então faz uma dramatização muito boa de 4 famosas histórias do Edgar Allan Poe, todas elas em apenas um cenário, com aquela voz marcante dele e o texto lindo que o Poe consegue escrever, mesmo para contos muito macabros. E esse documentário é muito legal também, creio eu que já tem aqui no YouTube esse documentário, então eu vou deixar também aqui embaixo para vocês conferirem esse documentário, e é muito legal, gente. Agora, corram lá para o canal da Neide, o Rubricando Livros, que lá ela vai fazer então a segunda parte desse especial muito legal sobre Edgar Allan Poe, pessoal. Então vamos lá. E espero que vocês tenham gostado. Dei um trabalhão para fazer esse especial, porque eu pesquisei em várias coisas, pesquisei em livros, pesquisei em documentários, pesquisei em vários lugares para poder trazer um material de primeira para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe o dedão para cima, compartilhe esse vídeo com todo mundo aí, para todo mundo conhecer mais sobre a vida desse escritor maravilhoso. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Então, tchau, tchau, povão!